Quais são os mecanismos de eletrização? Como induzir cargas elétricas? Como os mecanismos de eletrização afetam o funcionamento de dispositivos eletroeletrônicos? Como lidar com cargas elétricas acumuladas? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à parte 20 da série Eletrostática, onde aplicar, como aplicar. Estamos interessados em aplicações dos campos elétricos estáticos. Para isso, veremos neste vídeo cargas elétricas estáticas e descarregamento. Em seguida, revendo e consolidando conceitos sobre os efeitos das cargas eletrostáticas na vida real. E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o nosso primeiro item, cargas elétricas estáticas e descarregamento. Primeiro, iniciando com 2 lembretes. Não é o acúmulo de cargas que mata ou destrói, é o súbito equilíbrio ou a descarga súbita, violenta, explosiva e letal, produzida pela corrente. Segundo, a natureza busca a equipotencialidade, sempre, não importa o que está no meio do caminho. Percurso das cargas. O primeiro lembrete fala de corrente e o segundo sobre diferença de potencial. Veja na figura uma diferença de potencial entre nuvens carregadas e o solo. Você acha realmente que há alguma coisa que consegue interromper essa descarga? Veja o tamanho da descarga em relação às edificações. Por isso, devemos primeiro evitar que as cargas elétricas estáticas se acumulem, quando for possível, claro. Se não for possível evitar o acúmulo, devemos adotar a seguinte estratégia: direcionar ou tentar direcionar a corrente de equilíbrio, fornecendo um caminho de descarga que minimize os danos tanto quanto possível. Não deixe as cargas se acumularem. Forneça um caminho controlado de descarga. E muito cuidado com a palavra controlado. Uma resistência de valor elevado ou baixo vai ser colocado para essa descarga. Mas qual dos dois? Um valor alto ou baixo? É simples, é só isso. Observe na figura um capacitor carregado. Vai desenvolver uma tensão sobre ele, uma diferença de potencial sobre ele. Veja também um resistor ligado até o termo para que haja o descarregamento dessas cargas. Ora, descargas ao longo do tempo, nós vamos ter uma corrente. Então nós temos a corrente sobre o resistor, gerando uma diferença de potencial, uma tensão UR de T, dado por essa equação exponencial decrescente. As cargas do capacitor vão para o terra via resistor de descarga. Corrente, basicamente, a carga ao longo do tempo. O valor da corrente é limitado pelo resistor de descarga R. É ele que vai segurar essa corrente, ou essas cargas que vão na origem da corrente. Sim, nós precisamos de um ponto de referência de potencial zero, o terra do circuito ou da instalação. É esse ponto, esse plano de referência que nós vamos descarregar as cargas acumuladas. Tem um bom terra. Cargas acumuladas são um perigo. Na figura ao lado, a curva em azul é a curva exponencial decrescente de descarga do capacitor. Então, a tensão sobre o capacitor ao longo do tempo segue essa curva. O eixo vertical é a tensão em volts sobre o capacitor e o eixo horizontal é o tempo. Nós vamos ver que o produto RC é expresso em segundos. E de T é a corrente que passa pelo resistor. O produto RC na equação é denominado a constante de tempo do circuito capacitivo, sigma, e é expresso em segundos, como já falamos. Portanto, sigma é igual a R vezes C. Sim, ohms vezes farad é igual a segundo. Quando nós atingimos o valor mágico de 5 constantes de tempo, a tensão agora no capacitor é menor do que 0,7% do valor original. Na prática, nós consideramos que o capacitor está descarregado. Observe agora a curva em vermelho. Ela descarrega, ela vai a zero mais rápido. Então nós temos que a constante RC é o inverso da velocidade de descarga. Se nós queremos uma descarga rápida, ou seja, se queremos descarregar o capacitor rapidamente, uma corrente mais alta, precisamos de uma pequena constante de tempo, ou seja, um R de baixo valor. Então anote, descarga rápida, baixo valor de R, o resistor de descarga. Problema, uma corrente muito elevada. Você aceita essa corrente elevada? Vemos agora a curva em vermelho indo a zero ainda mais lentamente que a curva azul. Se queremos uma descarga lenta, ou seja, se queremos descarregar o capacitor lentamente, precisamos de uma elevada constante de tempo, um R de valor mais elevado. Então, para descarga lenta, alto valor de R, resistor de descarga, e o que vai levar a uma baixa corrente. Problema, o tempo de descarga é muito maior. Você aceita isso? Quando trabalhamos com tempo de descarga
descarga ou descarregamento de cargas elétricas, temos que preocupar com o descarregamento rápido ou o descarregamento lento. O descarregamento rápido vai levar a correntes mais elevadas e é típico de instalações de para-raios e aterramento. Já o descarregamento lento é uma corrente mais baixa, típica de descarga de veículos e pulseira eletrostática. Para descarga rápida, um exemplo de sistema de descarga rápida para descargas eletrostáticas é o para-raio ou o SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas mostrado na figura, desde o captador Franklin ao cabo de descida indo até o aterramento. O condutor de descida para escoamento das cargas é um bom condutor ligado à terra. A corrente de descarga nesse caso é absurdamente elevada. Podemos melhorar a nossa proteção fazendo uma gaiola de Faraday na instalação. Está simplificado, colocamos apenas como se fosse duas linhas cruzadas, mas seria uma malha em torno da instalação, oferecendo uma blindagem e aumentando a segurança e o custo também. Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas sem um bom aterramento é igual a Romeu e Julieta sem goiabada. Não funciona. E, aliás, é um risco muito grande. Descarga lenta. A pulseira eletrostática mostrada na figura é utilizada na manutenção. É um exemplo de descarga lenta. A resistência entre o usuário e o potencial de terra é da ordem de Megon. Você quer retirar as cargas elétricas acumuladas de forma rápida? Aceita correntes elevadas que requerem fios de maior diâmetro? Aceita centelhamento que pode provocar explosões? Aceita degradação rápida de chaves e interruptores? Seus problemas acabaram. Use a descarga rápida com resistência de descarga de baixo valor ôhmico, mas não me culpe por isso. Eu avisei. Estude bem e tome a decisão correta. Siga as normas. A ABNT está aí para isso. Você está preocupado em manter a corrente de descarga agora em valores razoáveis, seguros para operação de equipamentos de usuários? Não aceita centelhamentos que podem provocar explosões com danos e fatalidades? Quer preservar chaves, interruptores ou aumentar suas vidas úteis? Seus problemas acabaram. Use a descarga eletrostática lenta com resistências de elevado valor ôhmico e me agradeça depois. Mas não se esqueça de seguir todas as normas e regulamentações pertinentes. Consulte e atenda sempre a ABNT e demais órgãos reguladores. Vamos para o nosso segundo item, revendo e consolidando conceitos sobre os efeitos das cargas eletrostáticas na vida real. Vimos ao longo dessa série alguns ambientes ou situações a proteger, como a manutenção, operação de equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. Vimos o transporte, carga e descarga de combustíveis, os riscos que temos com descargas eletrostáticas, também na operação e armazenamento de grãos, em aeronaves e em edificações. Veja as aplicações do eletromagnetismo dos campos estáticos em todos esses ambientes. Falamos da eletrização, que é o acúmulo de cargas elétricas estáticas. Temos que conhecer o processo, como essas cargas se acumulam, para que nós possamos controlá-las ou diminuí-las. Pode ser por contato, por atrito ou por indução. A eletrização por contato ocorre quando um corpo carregado entra em contato físico com outro corpo carregado ou neutro, de forma que após esse contato, ambos os corpos ficarão com o mesmo sinal e quantidade de carga elétrica. Vimos que a carga elétrica original distribui-se equitativamente, uma média aritmética, pelos corpos envolvidos na distribuição da carga elétrica original. A carga não é perdida nem criada, ela é redistribuída. Vejamos um exemplo. Antes do contato, temos um objeto com uma carga de mais 10 coulombs e outro objeto com a carga de menos 4 coulombs. Quando entra em contato os dois objetos, mais 10 menos 4 mais 6, dividido por 2, temos 3 coulombs para cada um dos objetos carregados agora. Foi a média aritmética. Houve o contato. Tem que haver o contato físico. Já a eletrização por atrito, ela requer atrito, fricção de corpos neutros, de forma que após o atrito, um dos corpos ficará carregado positivamente e o outro ficará carregado negativamente, de acordo com a série triboelétrica. É interessante lembrar que esse foi um dos primeiros efeitos de eletrização observados pela humanidade. O âmbar, com pele de carneiro dos nossos livros de física. Vejamos a série triboelétrica. Afinidade eletrônica. Temos os materiais positivos e negativos. O que significa isso? Essa lista é a série triboelétrica, ou seja, afinidade eletrônica. Quanto mais alto na série positivo, maior a facilidade em perder elétrons, adquirindo carga positiva. Saiu carga negativa, ficou, portanto, positivo. Já quanto mais baixo na
série, maior a facilidade em ganhar elétrons adquirindo carga negativa. A eletrização por indução é o método de induzir-se cargas elétricas em um objeto neutro, sem contato físico, apenas proximidade. Observe, não há contato físico na eletrização por indução. O processo envolve em aproximar-se um objeto carregado de um condutor, induzindo a polarização das cargas. Em seguida, é realizado o aterramento do corpo metálico na região de cargas que queremos retirar. O resultado é uma carga elétrica líquida de polaridade oposta ao objeto inicial que provocou a indução. Nós não estamos criando cargas. As cargas existem no objeto metálico. Nós estamos dividindo dentro desse objeto e ficando com a carga que queremos. Princípios básicos da indução. Não ocorre contato físico, isso é importante. Diferente da eletrização por contato ou por atrito, a eletrização por indução não necessita que o objeto carregado entre em contato com o objeto neutro a ser induzido. Aliás, não deve entrar em contato. Influência do campo elétrico. O campo elétrico do objeto carregado provoca o deslocamento dos elétrons livres do condutor. Força de atração e repulsão. Aterramento é uma etapa fundamental, quando um condutor, pode ser um fio ou um dedo, conecta o objeto metálico induzido à Terra, provocando o deslocamento das cargas para dentro ou para fora do objeto metálico. Qual o resultado final da eletrização por indução? O objeto metálico induzido adquire uma polaridade elétrica oposta à polaridade elétrica do material carregado, original que provocou a indução. Como carregar por indução? Primeiro, aproximação. O objeto carregado deve estar próximo do objeto metálico neutro para a indução ocorrer. Aterramento. É fundamental descarregar-se as cargas de polaridade idêntica ao objeto carregado. Remoção do aterramento. Deve ser feito antes que o objeto carregado e o indutor seja afastado. Afastamento. Afaste agora o objeto carregado e o indutor de cargas elétricas do objeto metálico. Vamos ver isso em figuras. Temos uma barra isolante carregada com cargas elétricas positivas. Você pode ter feito isso por série elétrica, pedaço de plástico, PVC, por exemplo. Já na direita, temos uma esfera de metal eletricamente neutra. Então, observe que a esquerda, na barra isolante, ela está carregada positivamente. A nossa esfera de metal, positivo, negativo, eletricamente neutra. E uma base isolante, é claro, nós queremos que as cargas fiquem aí. O que nós fazemos agora? Nós aproximamos a barra carregada positiva da esfera neutra, que vai sofrer indução de cargas. Não foi criada nenhuma carga. Apenas as cargas negativas da esfera são atraídas pelas cargas positivas da haste carregada. Observe na região mostrada. Lei de Coulomb em aplicação direto. O que nós fazemos agora? Um contato elétrico entre o lado oposto da barra carregada com um referencial de terra. Então nós vamos ligar aonde estão aquelas cargas positivas acumuladas num referencial de terra. O que vai acontecer? Obviamente, as cargas positivas vão, ou as cargas que estiverem desse lado, vão para o terra, que é o referencial neutro. O que nós fazemos agora? Desligamos o terra, tiramos o terra, então não tem mais nenhuma carga indo para o terra, e agora afastamos a barra carregada positivamente. O que resta? A ligação de terra desfeita, a barra carregada positivamente afastada. Portanto, a esfera metálica está agora carregada com cargas elétricas de polaridade oposta às cargas da barra isolante indutora inicial. Nós carregamos a esfera metálica. Isso é indução elétrica. Exemplos e aplicações da indução elétrica? O eletroscópio, que é uma ferramenta de laboratório que utiliza-se da indução para detectar cargas. Precipitador eletrostático, utilizado em fábricas no controle da poluição, utilizando cargas induzidas para capturar partículas. Esse processo é utilizado em filtros eletrostáticos na indústria. Formação de descarga eletrostática. Uma nuvem eletricamente carregada induz cargas de polaridade oposta no solo imediatamente abaixo. É a nossa primeira figura deste vídeo, que é a nuvem carregada e o solo carregado, e acontece uma DDP de elevado valor, vai haver uma ruptura do elétrico, que é basicamente nossa descarga atmosférica. Carregamento sem fio, utilizado para dispositivos móveis e veículos elétricos via indução eletromagnética, rápida variação do campo. Portanto, eletrização pode ocorrer por contato, requer contato físico entre os corpos que vão trocar cargas entre si, pode acontecer por fricção, requer atrito, fricção entre os corpos que vão trocar cargas entre si, série triboelétrica, ou por indução, não requer contato entre os corpos,
apenas proximidade e aterramento. Se você está interessado em uma bibliografia sobre eletromagnetismo, aí está uma muito pequena e resumida que você pode usar como referência. Faremos agora algumas considerações. Primeiro, vimos os 3 métodos de eletrização na série: contato, atrito e indução. Os 3 têm larga aplicação e interferência nos circuitos e instalações de segurança. Algumas normas e procedimentos buscam não apenas prevenir danos, mas até mesmo evitar perdas de vidas. É fundamental o conhecimento e a plena aplicação dos procedimentos, recomendações e normas pertinentes. A segurança de cada um de nós começa em nós mesmos. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.